Sejam bem-vindos ao último episódio do ano do videocast da Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional São Paulo. Hoje estaremos eu e o Leonardo, o nosso coordenador da comissão, Lincoln, e nossos convidados, Andréa Shimada e Juliano Duarte, que estiveram em San Antônio na última semana para discutirmos os melhores estudos apresentados no maior congresso de câncer de mama. Por favor, só para a gente começar, possam se apresentar, Andréa primeiro. Olá, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou Andréa Shimada, oncologista clínica do Sírio-Libanês e trabalho com câncer de mama, pulmão e oncogeriatria. Obrigada mais uma vez. Pessoal, precisamos só chamar a atenção que o Juliano, que será o próximo convidado a se apresentar, será o próximo coordenador dessa excelente comissão, a educação continuada com muito justo. Juliano. Meu nome é Juliano Duarte, sou mastologista, também estive presente no Congresso em San Antônio e sou mastologista da Unicamp, da Clínica FEM de Campinas. E o ano próximo à gestão, fui convidado para ser o coordenador desse grupo e fico muito feliz por estar entrando nesse grupo da educação continuada e da Regional São Paulo. Legal, será um prazer. Bom, antes da gente começar as discussões, a gente gostaria de chamar a atenção para a primeira sessão do Congresso, na quarta-feira, em San Antônio, uma sessão sobre o uso de álcool e que repercutiu bastante nas mídias sociais. Então, a gente queria... foi uma sessão apresentada pela doutora Julie Palmer, e ela mostrou dados interessantes do aumento de risco de câncer de mama em pacientes usuárias de álcool, principalmente quando há episódios de abuso e que não há quantidade segura para uso de álcool e associação com risco de câncer de mama. A gente vai deixar os slides dessa apresentação num PDF, para quem quiser baixar e dar uma olhada, junto com os slides dos temas que a gente vai discutir hoje aqui, tá? Então, aí, quem tiver interesse, é só pegar e dar uma olhadinha. Combinado? Vamos começar? Vamos. Ô, Léo, só chamar a atenção que a OMS considera dose padrão 10 gramas. E olha só o que é 10 gramas. Uma lata de cerveja, Léo, tem 12,5 a 14,5 gramas. E o estudo da Palmer falou que não há uma dose segura. Talvez nem uma lata de cerveja, mas... Acho que 10 gramas é latinha pequena. É muito pequena. Acho que a gente entra na questão de segurança e de dose, até em relação ao que a gente falar para os pacientes, né? Fim de ano agora, se aproximando, enfim. A gente tem que levar isso em consideração também. Agora a gente vai seguir com os estudos, então. O primeiro estudo, o Lidera Trial, foi o primeiro estudo com o SERD oral, o giredestrant, na adjuvância do câncer de mama inicial, receptor hormonal positivo de alto risco, um estudo fase 3, com pacientes com tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo, estágio 1 a 3, que foram randomizadas 1 para 1, ou para receber giredestrant diariamente, associado à agonista de LH para mulheres na pré-menopausa e homens, ou terapia endócrina padrão, que poderia ser a escolha dos médicos. O desfecho primário do estudo foi sobrevida livre de doença invasiva e os principais desfechos secundários sobrevida global, intervalo livre de recorrência à distância e segurança. Foram mais de 4.000 pacientes que foram randomizadas, seguidas por 32 meses, e o estudo mostrou para a gente uma redução de 30% na população geral, com benefício comprovado em todos os subgrupos, e uma tendência de benefício em sobrevida global, que a gente ainda não tem, né, estatística aí para confirmar. Os efeitos colaterais semelhantes, menor descontinuação no grupo de giredestrant, o que fala talvez a favor de ter efeitos colaterais também um pouco mais controlados. E com esse estudo, Andréa, a gente ainda não tem aprovação, mas você acredita que vai ser o novo tratamento padrão na adjuvância de pacientes com tumores receptor hormonal positivo, HER2 negativo? Esse estudo, antes de responder a questão de se vai ser o padrão, é um estudo muito importante, porque é a primeira vez, depois de tantos anos, que nós vemos uma mudança em relação ao nosso padrão de tamoxifeno, o inibidor de aromatase, né? Então, ele traz para a gente o SERD oral na adjuvância dessas pacientes, mostrando menor efeito colateral e mostrando aí um ganho de sobrevida livre de progressão. A grande questão é se a gente não tiver esses dados de inibidor de ciclina na adjuvância,
A resposta ia ser fácil. Uhum. Sim, é o novo padrão, né? Para as pacientes precisam estar na menopausa, então a mesma coisa da paciente que você quer usar inibidor de aromatase, ela precisa estar com análogo, né? Então com bloqueio central. As pacientes para utilizar sede oral também. Mas a grande questão é como a gente contextualiza esses dados à luz do que a gente já tem aprovado hoje, né? Exatamente. Que é a abemaciclib, né? Com o estudo Monarch-E, com ganho de sobrevida livre de progressão E e ganho de agora sobrevida com global. ganho de sobrevida global, né? Apresentado na ESMO, e com o estudo Nathalie de ribociclib, também com ganho de sobrevida livre de progressão. Então, nas mulheres de alto risco, a utilização, a intensificação de tratamento com inibidor de ciclina, ele é muito importante, né? Então, nós não temos dados comparadores, né, entre o que a gente acabou de ver com o estudo Lidera, né, desse benefício em comparação com o padrão para essas mulheres de alto risco. Então, o Lidera, ele pega estádio 1 a 3, né? Então, existe aquela população, né, o estádio 1, por exemplo, que não irá ser contemplado para a intensificação, que essas pacientes, sim, imagino que o padrão aqui vai ser giredestrante. Aquelas pacientes que acabam podendo ser incluídas, né, nos estudos de inibidor de ciclina, a gente vai precisar ver caso a caso. E talvez no mundo prático, isso foi uma pergunta lá também, como é que a gente vai fazer isso? Será que do mesmo jeito que a gente faz switch, né, 2 anos de tamoxifeno, 2 a 3 e faz switch para inibidor de aromatase, se nós vamos fazer 2 anos de abemaciclib, como um estudo Monarch-E, ou 3 anos de ribociclib, e depois desse período de intensificação, nós vamos fazer switch para um serde oral, né? E aí a questão passa a ser para que a gente consiga ter o benefício dos 2 estudos, e a grande questão aí vai passar a ser custo, né? Onde é que a gente vai chegar com a intensificação e, né, o preço, né, a toxicidade financeira, na verdade, em relação ao tratamento adjuvante. Tá. A associação de inibidor de ciclina com giredestrante é uma possibilidade? Estudos, né? Então, a gente tem estudos aí em andamento, e aí provavelmente com os dados que a gente viu, imagino, né? Todos nós imaginamos que vai vir positivo, mas a gente não tem esse resultado ainda para poder falar assim, bom, então se o serde oral é melhor, né? Inibidor de ciclina faz sentido, que tal associar, né? Mas isso é uma pergunta dos estudos aí em andamento em relação não só ao giredestrante, mas aos serdes orais associados às ciclinas. Interessante, né, André? Porque o Lidera é um marco. Liderando, né? É um marco na mudança de paradigma de uma endocrinoterapia mais eficaz, que é o considerado standard of care. Tem esses 4 outros estudos que você comentou, 2 com camisestrando, um com ilunestrando, outro com elacestrando. Elacestrando elacestrando são 2. E a gente vai precisar desses dados, né? Sim. Mas que coisa, né? E a outra pergunta que a gente ia fazer é esse custo, que não tem um preço, não tem uma precificação, tem um concorrente que foi comentado que custa $25 mil, o elacestrando mensal. Esse valor não pode ficar comparado a $300, $350 de inibidor de aromatase. Exato. Então, tudo isso nós vamos precisar contextualizar. Claro que a toxicidade financeira ela é importante, ela faz parte do pacote também. Então, mas a gente pega os dados clínicos, toxicidade clínica, e a toxicidade dele é uma medicação extremamente bem tolerada. Então, se a gente fala que para os pacientes a adjuvância, né, a aderência é importante, né, para evitar o risco de recidiva ali, é uma medicação que também a tolerância, a aderência vai ser melhor, é melhor pelos estudos, né? Então, e aí a gente acaba indo para o outro patamar, né? Assim, como é que a gente contextualiza com os dados de ciclina que a gente tem nesse momento, e o outro passo, a toxicidade financeira em relação
a colocar isso na prática do nosso dia a dia. Eu desconfio, André, que no primeiro momento, até ter os dados de desfechos desses outros estudos, eu acho que vocês vão fazer switch para aquelas pacientes de muito, muito alto risco. Uma Imagino. alta carga linfonodal, um grande tamanho tumoral, grau 3, Ou KM67 muito talvez alto, como uma né? tentativa para paciente que não está tolerando, né? Exato. De tentar uma alternativa É, mais é uma tolerável. Imagino que sim. Um exemplo, o estudo Ember 4 estava aberto, ele está fechado para recrutamento e ele incluiu essas pacientes entre o segundo ano entre o segundo ano para frente de adjuvância para randomizar para SERD oral ou seguir o que o paciente estava fazendo. Os pacientes têm uma tolerância, as pacientes que caíram no braço de SERD, de lunestranto no caso, elas toleram muito melhor do que a tolerância é melhor do que o inibidor de aromatase, né? Assim, com todas elas, essa impressão dos médicos que estão com essas pacientes dentro do segmento. estudo clínico, né? Então, tem essa questão também, né? Eu imagino que talvez alguns dias, alguns anos, a gente chega nessa dificuldade que a gente tem, às vezes, de optar por qual inibidor de ciclina com qual SERD que a gente vai usar. Você não acha, André? Sim, com certeza. Qual SERD vai ser uma concorrência, eu acho que é o futuro aí Exato. da hormonoterapia. Futuro presente, né? Futuro do presente. E aí, assim, aí a grande questão, né? A gente já teve estudo com o fulvestrant, que é um SERD não oral, negativo na adjuvância, né? Então, o lidera trazendo... E os estudos de SERD oral na doença metastática, que nem todos eles tiveram dado positivo, né? E aí tem a positividade ainda pequena na fração dos pacientes com mutação de SR1, e aí a gente vê na adjuvância, né, o giredestranto performar de uma forma tão bonita, positiva, com menos efeito colateral para os pacientes, né? Então, é um dado muito legal, muito importante aí para o tratamento das pacientes. Um grande estudo de possível para exchange. Dando Eu continuidade. só queria lembrar que, apesar do hazard de 0,7 aí, né, o ganho absoluto foi 3%, com todo esse custo que o pessoal comentou, né? Isso me lembra do estudo ATAC. Quando começou a troca de tamoxifeno por anastrozol, a diferença era 2%, era essa. E sobrevida livre de doença, né? E hoje a gente já tá... Então, eu acho que a evolução... ao longo, né? Sim, vai abrindo. É meio parecido, né? Sim. Mas talvez vá aumentar, né, pessoal? Só tem O 3 segmento anos, muito né? curto, Essa né? curva vai abrir um pouquinho mais, hein? 32 meses. Bom, seguimos agora um pouquinho de cirurgia. O estudo BOOG, ou BUG, carinhosamente falando aqui, é um estudo holandês que avaliou a omissão de linfonodo sentinela em paciente T1-T2 e N0, submetida à cirurgia conservadora upfront, né? Então, a axila clinicamente N0 foi sempre confirmada com ultrassom, foram incluídas mais de 1.500 pacientes, 90% delas com mais de 50 anos, mais de 80% tumor menor de 2 centímetros, 85% receptor hormonal positivo, HER2 negativo. As curvas livres de sobrevida de recorrência regional e à distância foram idênticas em 5 anos, com não inferioridade atingida, né? Então, Juliano, para você, claro, esse é o terceiro estudo publicado mostrando não inferioridade em não abordar a axila nesse grupo de pacientes de bom prognóstico. E a gente está aguardando ainda, né, o Venus, o Nautilus aí, para acrescentar dados, mas a gente acredita que paciente idosa, acho que já estamos começando a poupar a cirurgia axilar, mas você está confortável em 50 anos como corte, né, como a ASCO recomendou em junho, no estudo que foi publicado? O que você me diz da idade? Ô, Léo, na verdade, o que a gente tem que entender é o seguinte: os 3 ensaios clínicos que abordaram esse tema, que já foram apresentados dados, o problema foi o recrutamento de menor quantidade de pacientes com menor de 50 anos. Eles permitiram pacientes menores de 50 anos, né? Os outros 2 que estão para sair, que é o Nautilus e o Venus, também incluem mulheres menores de 50 anos. Mas, naturalmente, né, é uma população que tem menos quantidade. Então, vai gerar um desconforto em algumas populações nesse momento,
Então, nesse momento, por exemplo, eu fico bem desconfortável. Pelo N que foi incluído nos 3, no Sound, no ICEMA e no Bug. Mas eu acredito que no futuro isso não vai acontecer. Simplesmente porque a gente tem que entender essa questão da axila, de operar ou não axila, e a gente coloca como omissão de cirurgia e sim um descalonamento de algum tratamento, mas na verdade isso não é um descalonamento, é uma mudança de forma de estadiar a axila. Se você pensar dessa forma, você está trocando a cirurgia, que é o linfonodo sentinela, pela avaliação clínica e ultrassonográfica. Então, eu acho que no futuro a gente vai fazer para menor de 50 anos, só não estamos fazendo pelo N que foi na verdade, incluído nos estudos, né? E por isso que a ASCO ela recomendou só acima de 50 anos. E naquelas outras situações, eu acredito a mesma coisa, né? Você acabou de falar os números aí. A maioria são tumores luminais, a maioria G1, a maioria T1. Né? O Sound só inclui o T1. O INSEMA começou a incluir T2 e um spoiler para vocês, o Vênus tem mais T2 que todos esses aí, em termos de porcentagem. Então, vamos trazer alguns resultados e vai se somando. Quem sabe um dia, por exemplo, fazer um estudo só com T2, ou fazer uma meta-análise desses todos os estudos para ver se T2 é seguro e os outros subgrupos também. Certeza. Eu acho que a mensagem é o seguinte: hoje fica difícil a gente fazer linfonodo sentinela como forma de estadiamento da axila em todos os casos. Pelo menos refletir sobre essa situação, todo mastologista eu acho que precisa. Qual situação que eu posso não fazer o estadiamento através da cirurgia? É esse o pensamento. Né? Que são esses que, na minha opinião, são esses casos que a ASCO recomendou, cara. Juliano, mas esse pensamento precisa estar congruente com a nossa Com o equipe resto. multidisciplinar, né? Precisamos combinar com a Andrea, com o nosso radio-oncologista e com a própria paciente, né, nessa tomada de decisão. Tem que ser global. Eu acho que a pergunta que eu ia fazer agora é justamente essa, né? Com a gente vê nos estudos a quantidade de pacientes que estão recebendo radioterapia axilar, né? E eu te perguntar justamente isso. Mesmo no INSEMA, eles mostraram na análise secundária de radioterapia que a rádio não é necessário incluir axila nesses casos em que não tiveram abordagem axilar, mas será que os nossos rádios estão preparados para combinar com a gente isso aí? Isso é algo importante, né? O INSEMA apresentou os dados da radioterapia dele, então eles mostraram que em 50% das pacientes recebe uma dose, que significa uma dose da radioterapia da mama de 85% dessa dose, que considera-se terapêutico, no nível 1 da axila. Então, a axila no INSEMA não foi irradiada diretamente, né? E entre os grupos não houve diferença, né? Então, eu acredito que possa haver uma ação da rádio, mas eu acho que também a radioterapia ela não é a responsável por não ter havido a diferença entre os grupos. E também acho que o tratamento sistêmico não, né? Você vai ver o dado do Bug que eles mostraram, isso espantou todo mundo, 50% das mulheres não receberam nenhum tratamento sistêmico adjuvante, nem quimio, nem hormônio. E sendo que mais de 80% era luminal e só receberam terapia endócrina 44%. E esse dado aí, todo mundo estranhou lá, não foi, Lincoln? Vamos perguntar, inclusive, isso para a Andrea, né? Porque são diretrizes distintas, né, Andrea? A diretriz holandesa, a diretriz europeia. A gente faz muito uma medicina americanizada. Como é que você viu esses dados, Andrea? De forma bastante estranha, como todo mundo. Assim, nada justifica, mesmo sendo estudo holandês, metade das pacientes luminais estarem recebendo o tratamento mais importante para elas, que é a terapia endócrina, né? E ali, se você falar assim, olha, a questão é custo, né? A gente sabe o quanto é diferente o acesso. A gente está falando de terapia endócrina. A gente não está falando de custo maior, a gente não está falando de um giredestrante, a gente não está falando de inibidor de ciclina. Ali não se justifica. Tá? Então, existe uma grande questão e que foi também discutido, por exemplo, no estudo HER2 Climb 5,
que quando a gente olha lá as características dos pacientes, sendo HER2, muitas vezes há um esquecimento, vamos dizer assim, da associação de terapia endócrina, né? Mas ali é um outro cenário. Aqui, nesse estudo, quando você fala de pacientes que 80% eram luminais, e por que não tomaram hormonioterapia, e naquele gráfico que na tabela que você tinha mostrado, Sim. né, e que o Juliano estava falando, olha, não foram só pacientes acima de 50 anos que receberam, tem mulheres de 30, 32 anos ali, né, e ele não deixa claro quem foram essas pacientes que não receberam terapia endócrina, né? Se foram as mais idosas, se foi por algum motivo, não foi por toxicidade, não foi por má aderência, elas não receberam. Vamos precisar ver esse estudo publicado para ver esses detalhes. Na verdade, pessoal, eu fui conversar com a doutora Smith e ela me explicou por quê, porque eu estranhei, eu vou lá falar com ela, né, porque e ela me explicou, eu entendi, né, como que funciona. Na Holanda, o uso da terapia endócrina, ela não é dado para todo mundo que expressa receptor hormonal positivo. Eles têm uma tabela baseada no tamanho do tumor e baseado no grau e baseado na expressão do receptor. Então, por exemplo, tumor de 1 centímetro, grau 1 e grau 2, eles não dão endocrinoterapia na Holanda. Tumor de 1 a 2 centímetros, com grau 1, eles também não dão endocrinoterapia na Holanda. Aí eu perguntei, mas por que isso? Daí ela me explicou. Segundo ela, lógico, não são palavras dela, e ela me mostrou que o benefício nesse grupo da hormonioterapia em 10 anos é menor que 3%. E, segundo eles, o risco de dar o remédio e os malefícios que a medicação dá, na Holanda eles consideram que não é justificável dar a medicação. Então, eles não deram. E no BUG, a grande maioria, uma boa parte, se incluía com tumor super pequeno, G1, e a gente viu que é isso mesmo, né? E o que eu fico mais tranquilo não de dar ou não a endocrinoterapia, mas omitir o linfonodo sentinela e não dar nenhuma terapia adjuvante, isso traz uma informação super importante, porque existe aquele pensamento, eu não fiz o sentinela, eu vou dar mais químio. Eu fiz o sentinela, obrigatoriamente eu vou ter que fazer endocrinoterapia. E eles têm mostrado um dado que é o dado mais diferente do sound e do INSEMA, que é esse dado. A omissão de cirurgia, de tratamento adjuvante, e sem mudança de comparação entre os grupos, né? Isso que eu achei interessante. Então, foi isso que ela me disse. Ela me deu uma aula, moçada. Me deu uma aula do negócio. Fiquei Muito embasbacado assim, do negócio, cara. E ela te falou alguma coisa sobre se essa tabela teria alguma diferença se a paciente fosse mais jovem ou não? Ou só não, na tabela, ela me deu a tabela. Ela me deu a tabela. Depois eu posso até passar para vocês. Está incluído todo axila positiva vai receber. Então, é só a axila negativa. E ela divide em tamanho e grau. E expressão. A expressão é assim. HER2 não. Receptor hormonal low, né, que é o RE low, abaixo de 10%, eles não dão. Então, tem que ser acima de 10%. Existe uma discussão grande aí, lógico que a gente sabe que o benefício existe, e nós sabemos que o benefício é pequeno também. Então, eles já não dão, tem que ser acima de 10%. E aí, pega essa tabela e tem os critérios, são esses que eu te falei. O tamanho do tumor e o grau. Menor que 1 centímetro, grau 1, grau 2, não. De entre 1 e 2, com grau 1, não. O resto tudo dá. O resto dá a endocrinoterapia. É essa tabela aí, mais nada, não tem idade lá não. Não tinha idade lá não. Que também me preocupa, né? Eu acho que paciente jovem, talvez a utilização... Eu acho que na publicação deles, eles não vão destrinchar muito bem quem recebeu ou quem não recebeu. Mas eu acho que essa explicação por que não recebeu, talvez eles comentem na publicação. Vamos aguardar. Juliano, depender da revista, eles vão colocar no suplemento. Hein? Sim, essa tabela que eu falei para vocês. Hein? Sim. Ô, Léo, vamos continuar a parte cirúrgica axilar? Vamos.
Tamires, posso na axana? Pode Você dar quer ir aí? sequência. Pode dar sequência, Léo. Tá. Então, seguindo na axila, axana, ou Elbrecht 3, né? Um estudo prospectivo, multicêntrico, em andamento, que avaliou diversos procedimentos cirúrgicos em pacientes inicialmente clínica N1 a 3, que se tornaram YN0, né? Pós-quimio neoadjuvante. Segmento médio de 2 anos, 2.600 pacientes incluídas, sendo que 800 delas foram para linfadenectomia axilar, 420 para linfonodo sentinela, 1.414 para o TAD, né? Que é a dissecção axilar dirigida ou com clipe. E foi observado sobrevida livre de recorrência axilar de 99% em todos os grupos, ou seja, cirurgias menos invasivas são não inferiores à linfadenectomia. Bom, eu queria perguntar para o Juliano se a gente sabia que da segurança do BLS pós-quimio neoadjuvante, com sentina, com 1071 da COSOG, mas o que me chamou a atenção foi a quantidade de TAD, né? Que o TAD foi igual ao linfonodo sentinela, mas foi realizado em 76% dos casos. Queria saber de você, com relação ao TAD, a clipagem, você vê alguma indicação melhor hoje, um grupo especial de pacientes que você acha que vale a pena clipar, ou a gente fica tranquilo com o nosso linfonodo sentinela com dupla marcação aqui, tá tudo bem? Ô, Léo, falar para você um negócio. Eu acho que eu já falei na última reunião que o linfo, por muitos anos, eu clipei o linfonodo doente, tá? E faz uns 2, 3 anos que eu parei de fazê-lo. E aí eu vou explicar o motivo, né? Quando começou e saiu a publicação do Sentina, do 1071 e do SN-FINAC, eles são estudos experimentais. A gente ficava inseguro, porque ele mostrava uma taxa de falso negativo, simplesmente, né? Então, a gente entender que ficar doença na axila naquele momento, quanto mais doença ficasse na axila, poderia ser mais arriscado para o paciente. E quando você clipava, eles mostraram que a taxa, que no Sentina era de 9%, no outro 7%, ia para 1,7%. E isso dá uma segurança, né? Você ter menos falso negativo, tirar a linfonodo sentinela, tirar o clipado, e eu falava, vou ter menos risco. E eu comecei a fazer, né? E eu trabalho em 2 instituições. Eu trabalho em instituições públicas, uma pública, que é a Unicamp, e privada. No privado eu fazia, na Unicamp não tinha. E a gente fazia com dupla marcação mesmo. E tirava uma amostragem maior de linfonodo, também no começo. Foi passando o tempo, e eu fui tendo cada vez mais convicção de que essa diferença de doença residual na axila não seria muito importante, baseado no tudo que a gente tem visto aí na evolução da cirurgia axilar, né? Desde do início, né? Todas as formas de avaliação de linfonodo sentinela, não dissecção axilar, quando tem linfonodo sentinela positivo, no Z11, Sinodar-1, Senomac, todo mostrando que fica doença residual, né? E na neoadjuvância, também a gente sabe que pode ficar doença residual. Então, eu parei de fazer isso porque comecei a não acreditar. Depois também que saiu aqueles dados do Instituto Europeu, né, mostrando também um dado mais de vida real em relação a esse cenário, eu parei de fazer por conta disso, né? E reflito um pouco em algumas situações, tipo triplo negativo e HER2, que eu já vi alguns colegas comentarem que talvez nesses subtipos a clipagem seja importante, porque você consegue depois identificar aquele linfonodo que era positivo e se respondeu, que pode te ajudar em pensar no que vai fazer na adjuvância, né? Mas, porém, esses 2 subtipos, né, eles são os que mais têm resposta. Sendo que mais tem resposta, a única situação que ia deixar alguém desconfortável em pensar o que vai fazer na adjuvância é naquela situação que você faz a cirurgia, você tem resposta patológica completa na mama e não tem na axila, que aí eu precisava saber o valor da axila. Mas essa situação é raro, é super raro, né? Principalmente no HER2 e no triplo negativo, com as terapias que a gente tem hoje de neoadjuvantes. Então, eu atualmente não faço, entendo quem faz, e eu não deixei de fazer por conta de algumas situações que as pessoas falam, não achou o clipe sumiu, não foi nem isso. Outra coisa que eu vi, Léo, com o passar do tempo, eu percebi na minha experiência, e aí eu falo de experiência mesmo, todos os linfonodos
clipados eram sentinela também, cara. Embora os estudos mostram que 80%, 85% só que é o sentinela, nos meus casos todos eram sentinela. Você começa a ver por que eu estou fazendo isso, né, cara? Eu clipo, vou lá, tiro o clipe, tá azul e apitando com o probe. Aí eu comecei a deixar de fazer. Hoje eu faço com radiofármaco e dupla marcação e tento tirar uma amostragem maior que 3 linfonodos. Você sabe um motivo aí, né? O Lincoln gosta de clipar, né, Lincoln? Não, Não? O que cada você vez gostava, mais, cara? desde os estudos do Memorial, de Boston, os estudos canadenses, eu juro que eu acredito na não clipagem, desde que a gente siga uma técnica adequada, né? Existe, obviamente, a gente precisa seguir a propedêutica, por exemplo. Às vezes a gente só confia, André, no ultrassom axilar, na ressonância, e o colega deixa de examinar uma adenopatia pétrea, que é um valor preditivo positivo para grande comprometimento. Então, a anamnese, a clínica é soberana. Não, Juliano, é que, na verdade, quando os casos... Eu tenho uma grande crítica à clipagem. A grande crítica que eu tenho à clipagem, quando some, é o tipo de clipe. É simples assim. Se todo o clipe do combo fosse robusto, o colega radiologista, mesmo tendo PCE, uma resposta clínica e radiológica completa, ele ia conseguir achar. Os 2 casos que eu tive muita dificuldade, gastei mais de 3 horas para localizar, é que foi feito em outra instituição. Quando isso Entendi. ocorre, inclusive, já vou conversando com a paciente. Olha, a retirada do clipe, sabe, André? Não é primordial, tal. Não tenho seguido, apesar que a gente precisa deixar claro que muitas diretrizes falam da clipagem, né? Isso é um ponto de controvérsia ainda, mas há argumentos para ambos os lados. E você, Léo, Tamise? Para mim, o argumento único da clipagem é talvez uma discreta menor morbidade por tirar alguns linfonodos a menos, mas aqui a gente não faz também. Uma outra ideia. Eu também não faço de rotina. Com esse dado do Axana aí, mostrando algo similar entre fazer só o sentinela e o TAD, talvez a gente fique mais seguro Sim. também, né? Sim, De exato. quem não clipa, né? Eu acho que é um dado importante aí. E você, como oncologista, fica confortável quando o masto resolve não clipar? No fundo, sim. Eu acho que do jeito que a gente trabalha, né, em que toda decisão de tratamento é discutida em relação a tô te mandando um paciente para ver se você quer clipar ou quer fazer alguma coisa, eu acho que essa tomada de decisão conjunta ela é muito importante. Então, assim, para mim não existe uma grande angústia, né? Talvez a grande discussão seja o que o Juliano falou em relação à radioterapia, né? Do ponto de vista sistêmico, a gente não vai escalonar mais por conta da clipagem ou não do linfonodo, né? Tá ótimo. Acho que vamos dar sequência para o próximo aqui. A gente vai sair um pouquinho do cirúrgico, mas a gente volta depois de novo. A gente teve uma apresentação sobre terapia hormonal em mulheres portadoras de mutação germinativa em BRCA. A gente sabe que são mulheres que talvez tenham uma menopausa precoce, pensando na salpingoforectomia redutora de risco. E a gente já tem alguns dados sobre isso, mas sempre com um número muito pequeno. E essa análise foi uma coorte com uma análise prospectiva, com mais de 3.000 mulheres, em que eles fizeram um pareamento com mulheres que não fizeram TH, pensando aí em ter uma tentativa, né, de um estudo, um desenho randomizado. Óbvio, não foi um estudo randomizado, mas foi uma tentativa de parear para que a gente tivesse uma análise um pouquinho melhor. Eles excluíram mulheres com histórico pessoal de câncer de mama e excluíram mulheres que tinham feito mastectomia redutora de risco bilateral, e isso é o que a gente tem de dado, né, dos outros estudos também, sempre excluindo. Depois de um acompanhamento médio de 5 anos, os resultados corroboram o que a gente já tinha de publicação até o momento, trazendo um reforço positivo, que não houve aumento do risco em nenhum dos tipos de terapia hormonal que foram avaliados, então nem estrogênio, nem terapia combinada, que era algo
que ficava na dúvida de estrogênio e progesterona, com efeito aparentemente protetor para o estrogênio isolado. Andréa, você se sente confortável? Acho que você já estava confortável anteriormente com os dados que a gente já tinha e agora ainda mais com a terapia hormonal nesse cenário específico? Sim, eu acho que neste cenário a grande questão é sempre, a gente conversa sempre, né, na oncologia, nós como um todos, assim, o que a decisão do paciente, a preferência, ela é baseada no que a gente informa para o paciente, né? Então, assim, pacientes portadoras de mutação, que não tiveram história de câncer, entendendo os dados à luz do que a gente tem hoje e os sintomas que essa paciente está apresentando, a gente precisa melhorar a qualidade de vida. O grande momento é que, assim, qualquer coisa, o paciente está ali, perimenopausa, queixou de cansaço, muitas vezes, não, isso, ou uma insônia, que talvez esteja ligado a outras coisas, e a gente já está indicando, né, terapia de reposição hormonal. Então, para essas pacientes portadoras, eu acho que o que precisa estar muito claro para elas é o que a alteração mutacional aumenta de risco em relação à mutação e os dados que a gente tem em relação à reposição hormonal e os sintomas que elas estão desenvolvendo. Não adianta nada também fazer terapia hormonal e não fazer todo o restante, né? E ficar muito claro que aquilo que a gente está tomando de decisão compartilhada nesse momento, em algum momento futuro, caso ainda assim essa paciente venha apresentar algum tipo de tumor, não foi relacionado necessariamente a decisão tomada agora, né? Porque existe uma grande coisa na oncologia do e se, né? E se eu tivesse não feito alguma coisa, ou e se eu tivesse feito com algo 10 anos atrás, você acaba atrapalhando em relação à saúde mental uma coisa que não tem o que você fazer, né? Então, isso é em tudo. Assim, se eu parar um tratamento por falta de aderência hoje, ou se eu decidir descalonar por algum motivo ou toxicidade, aquela paciente precisa estar validada aquela decisão em relação a... Existem pacientes que mesmo fazendo tudo vão recidivar lá na frente. Então, a terapia de reposição hormonal, né, nesse comparador não tão claro assim, mas trazendo para esse dado de reposição hormonal em pacientes com mutação, ele não mostrou que vai ser pior, né? Então, por que não discutir isso com uma paciente que está com um monte de sintoma e propor a reposição hormonal, cuidando, né, supervisionando, né, e pelo tempo menor possível, se for o caso, né, não dá de eterno, né, porque as pessoas confundem muito isso com a pílula da juventude, né, então começa a repor tantas coisas e aí é que nem a frase açúcar alimenta o tumor, e aí o entendimento de que qualquer reposição, qualquer dose é possível, né? Então, acho que isso eu acho que entra muito no ponto também que o que foi avaliado de fato no estudo, né? Apesar de eles terem incluído pacientes que entraram em menopausa naturalmente, a maioria das pacientes entraram em menopausa cirúrgica, né? Porque fizeram salpingoforectomia e a idade média foi 43 anos, que é o que a gente tem de dado também dos estudos anteriores, que é sempre uma média de 40 anos, né? Então, talvez para pacientes mais velhas que entram em menopausa natural, a gente não tem tanto dado de segurança assim. Em relação a tempo de uso, mesma coisa. O tempo nesse estudo foi 5 anos, tempo médio, né? Mas os anteriores eram sempre 4 anos. Então, também a gente não sabe usar mais tempo do que isso, a gente vai ter segurança. E Gil, e considerando que eles não incluíram pacientes que fizeram mastectomia, apesar que depois, no segmento, eles tiveram uma taxa de pacientes que optaram por fazer mastectomia bilateral, no início não foram incluídas, depois acho que foi 30% no grupo que não fez TH e 20% no grupo que fez TH. Mas a gente sabe que a maioria das pacientes que têm mutação BRCA, pelo menos na nossa experiência prática aqui, né, acabam optando, e a gente até pelos dados, a gente acaba optando muitas vezes por fazer a mastectomia antes da salpingoforectomia. E
assim, você se sente mais confortável, né? Eu sei que eles provavelmente excluíram para ter um N maior de eventos e conseguir ali, né, ter uma estatística que comprovasse de fato alguma diferença, mas você se sentiria mais confortável na paciente que fez mastectomia e usar TH? Acho muito mais, né, sabe? Uhum. Ficaria muito mais, fico muito mais, né? A gente fica bem mais sossegado, né? Inclusive, assim, a mastectomia nesse estudo foi um motivo de censura, né? Uhum. Era mastectomia e ter câncer. Sim. Então, poxa, com esse estudo eu fiquei impressionado como eles conseguiram recrutar esse Sim. número de pacientes Muito grande, né? e com essa faixa etária que ainda não tinham feito, né? Se fosse aqui no Brasil, acho que não ia ter como fazer, cara. A mesma impressão que eu A tenho. gente tem uma tendência a ser mais cirúrgico. Você vê Exato. estudos internacionais, eles conseguem essa situação aí, né? E o outro fato que eu achei interessante, eu queria ver a opinião de vocês. Vocês perceberam que o uso isolado de estrogênio, inclusive, teve algo de redução de risco. Uhum. Comecei a refletir, não consegui. Essa é uma questão para mim que até fazer para vocês. BRCA1 a gente tem alguma indicação para fazer estereia junto com a ureectomia. BRCA2 não teríamos. Mas se a gente fizer a estereia, a gente pode usar o estradiol transdérmico e com o risco muito baixo, ou zero, ou até esse benefício. E como é que fica para vocês a indicação da estereia nesses casos, junto com a Alforé? Eu acho que é um ponto a ser discutido, né? Porque é isso, se você vai conseguir usar estrogênio isolado ainda com esse potencial efeito protetor, que, concordo, é estranho, mas é o estranho que a gente já tem também no grupo, na população geral, né? No WHI também trouxe isso pra gente. Então, todo mundo estranhou. Exato. Mas eu acho que o grande ponto é que talvez realmente valha mais a pena a gente ter aí um embasamento para discutir esterectomia, né, com as suas pacientes. O que ela até trouxe um pouco isso na discussão, assim, antes a gente tinha dos outros estudos, sempre mostrava uma tendência de aumento de risco quando fazia terapia combinada, né, que esse aqui não mostrou. Eles não mostraram um efeito protetor com a terapia combinada, mas não mostrou um aumento de risco. Que talvez você tivesse ali mais liberdade em não necessariamente indicar a esterectomia, né? Porque usar progesterona aparentemente não aumentou o risco, mas o fato do estrogênio isolado ser um efeito protetor, acho que dá uma vontadinha extra aí de indicar a esteré, concordo. Ô, Léo, eu queria pontuar algumas coisas. Lembrar aos nossos ouvintes que nós estamos falando de BRCA mutado sem tumor, obviamente. Sim. 19% fizeram mastectomia. O WHI usava um estrógeno famoso chamado Primarin. O Primarin, que é um estrógeno equino conjugado, que infelizmente foi retirado do nosso mercado, Andréia, é um SERM. Esse é o efeito protetor. Então eu deixei nessa tela, não foi por acaso. Então aqui a gente vê o estrógeno equino conjugado, o Primarin, e o transdérmico. E que a gente precisa discutir é que a TH mais moderna, ela usa vias talvez mais adequadas e estrógenos que têm uma ação menos proliferativa no tecido mamário. Não por acaso o canadense, o americano, discute medicamento chamado Duaviv. O que é o Duaviv? Ele tem um SERM, o base doxifeno, e tem o Premarin. Mas eu acho também, sabe, Juliano, que eu não acho que pacientes BRCA1 é uma grande discussão, que teria que fazer esterectomia, sabe, André? Uma coisa a gente vê no histórico familiar. Sim. Outra coisa é procurar na literatura o quanto de BRCA1 de pacientes que tiveram carcinoma endometrial. E talvez a história do TH é porque a história natural da Menacme dá estradiol sem pico de 600, 700. A TH tradicional sempre foi baseado em dar 50. E cada vez mais a gente está usando estrógenos diferentes, com ação de SERM, e talvez a gente possa ter o benefício. O que não está explicado, pacientes que fazem cirurgias profiláticas, talvez
uma salpingoforé, um BRCA1 com 35 anos, eu posso fazer TH por quanto tempo? Sim. 20 anos? 25? É por isso que a Andrea chamou atenção. Que talvez o interessante é fazer o TH enquanto o paciente tiver sintomatologia. Ou um outro tipo de benefício que pode ser mensurado. Mas eu gostei muito dessa apresentação da Joana Kotsopolo. Que Né? essa Uma coisa que eu queria apresentação. frisar e deixar claro aqui nesse videocast, porque isso aqui foi gravado e é visto por mastologistas, que de forma nenhuma deve-se usar o estrogênio como uma forma de redução de risco de câncer de Sim. mama Exato. da paciente com mutação PRCA1 e Sim. 2. A gente tem que ficar muito atento, porque hoje a gente vive um mundo no qual algumas pessoas pegam esses dados e começam a falar nas redes sociais e, de repente, podemos até ver pacientes fazendo essa forma de abordagem. Uhum. Concordam comigo, Sim, pessoal? com certeza. Não, Perfeito. e é isso. O que eu estava começando a falar aqui com o Lincoln é exatamente isso, Juliano. E a questão, muitas vezes, assim, ó, quando a gente explica e coloca na mesa para os pacientes risco, a indicação de adenomastéia profilática, a indicação de TRH e o prós e contras, o medo, né, de todos os pacientes em relação ao risco aumentado de câncer de mama nos portadores fazem o que o estudo não mostrou, assim, que a grande maioria, antes de optar, mesmo tendo sintoma, então talvez eu comece, talvez eu queira realmente fazer uma reposição, elas vão querer fazer uma cirurgia redutora de risco na mama antes de começar, Sim, né? sim. Então, é muito importante estar isso claro, porque senão vira essa informação de rede social, como você falou. Ah, não, então é seguro dar para todo mundo, sem falar de dose, sem falar de tempo, né? E com o nosso medo de tudo que a gente sabe hoje da literatura, da evolução dos tumores luminais em relação à reposição hormonal, né? Então, eu acho que todas essas caixinhas precisam estar abertas ali na frente do paciente, explicar, reexplicar, até que essa decisão para aquela paciente que não fez a cirurgia profilática e ainda assim tem sintoma a ponto da gente discutir quem vai ser aquela que vai começar, os dados em relação à possibilidade de, né? Então, acho que isso é importante. Eu acho que tem até alguns consensos, né, europeus principalmente, que falam, o grande ponto talvez seja que a gente precise até expor isso para as pacientes antes de indicar a cirurgia profilática, né, antes de fazer a salpingoforé, ela precisa estar ciente que, ok, ela vai fazer salpingoforé, ela vai entrar numa menopausa cirúrgica antecipada, a TH pode ser uma opção, né, mas não vai ser uma opção a longuíssimo prazo, vai ter que ser uma coisa que a gente vai usar por um tempo menor e tá reavaliando, e todas essas questões, mas acho que o grande ponto é o fato da mastectomia redutora de risco ter sido excluída e a gente sabe que a maioria das pacientes fazem, né, pelo menos aqui no Brasil, acho que a indicação de mastectomia redutora de risco acontece antes da salpingoforectomia, inclusive, né. E dando sequência, então, pro nosso próximo estudo cirúrgico aqui, um estudo que foi negativo, o estudo Loretta, um estudo japonês na linha do LORIS e do COMET, que já foi apresentado em San Antônio no ano passado, que tinha sido um estudo aparentemente positivo, na omissão da cirurgia no carcinoma ductal in situ. Então, eram pacientes que eram um braço único, pacientes que seguiam apenas com o uso do tamoxifeno. Eram todas pacientes de baixo risco, então pacientes acima de 40 anos, tumor grau nuclear 1 ou 2, sem comedonecrose e lesão menor do que 25 milímetros.
E o que eles viram, né, eles tinham feito um cálculo que, aparentemente, para o estudo ser positivo, eles deveriam ter uma taxa de câncer de mama cumulativa em 5 anos inferior a 7%, e o estudo foi interrompido precocemente porque essa taxa foi superior, foi de 9,8% no segmento médio de 36 meses. Gil, qual a sua impressão agora com esse estudo? Assim, a gente tinha tido o COMET, que foi um segmento curto, né, de 2 anos, ainda a gente tem um segmento curto aqui também, mas você acha que a gente, né, em que situação que a gente pode omitir de fato a cirurgia no carcinoma ductal in situ? A gente fica com o pé um pouco mais atrás agora? Camila, eu acho que sim, viu? Uhum. Eu, pessoalmente, ainda não tenho omitido nenhum tratamento. Eu acho que a gente vai ficar restrito nesse momento àquelas situações de paciente de alta morbidade ou pacientes com muito idosas que não desejam. Talvez nessa situação a gente fique confortável pensando no seguinte sentido: a gente tem um dado de 5 anos de segmento do estudo Loreta, né, dentro dessas características, né, tumor pequeno, né, carcinoma in situ pequeno, baixo grau, idosa, que expressam receptores hormonais, que mesmo extrapolando um pouco a taxa pré-estabelecida de 7%, foi para 9% em 5 anos, é uma taxa de 9%. Se a pessoa entende isso, talvez seja uma possibilidade. Mas, no geral, eu acho que, nesse momento, não. Eu acho que frustrou um pouco. Concordo. Eu acho que mesmo os dados do COMET não foram tudo que, assim, né, eles colocaram como estudo positivo, mas, assim, um segmento super curto, e tinha aquela questão de ter um número maior de câncer, né, eles colocaram como se aparentemente o grupo que tinha feito cirurgia parecia, né, ser pior, apesar de não ter relevância estatística ali, mas como se a gente tivesse tido mais casos de câncer em quem fez cirurgia do que em quem não fez. Só que a gente olha isso muito logo que a pessoa opera, que talvez a gente, na verdade, tenha feito o diagnóstico porque olhou a peça no anatomopatológico, a peça completa, né? Então, acho que, eu concordo, acho que a gente precisa de um segmento mais maduro aí, de bem longo prazo, ainda mais nessas situações. Precisamos mesmo. Sabe um dado que não foi apresentado, não sei se você sabe, Lincoln, Léo, Tamires e até Andréia, se dentro do Loreta existia uma necessidade de uma ressecção completa da imagem. Entenderam? Por exemplo, é um pouco diferente, você tem uma microcalcificação ou uma imagem suspeita, você faz uma biópsia, tem carcinoma in situ de baixo grau, idosa, receptor, dentro dos critérios, no qual você deixou uma imagem residual ou eles necessariamente tinham que tirar toda a imagem, não ficar doença residual. Tipo, fazer uma ressecção completa daquela imagem. Vocês sabem disso? Porque isso pode ter impactado, né? E, teoricamente, você pode ter feito uma cirurgia, entre aspas, com uma vacoaspiração, retirado toda a imagem e depois simplesmente feito tamoxifeno como segmento. Eu imagino talvez não seja possível em 2,5 centímetros tirar completamente, mas algo de milímetros, isso é possível. E que aí você poderia ter resultados melhores. Não sei se vocês entendem. Selecionar tumores menores, talvez você ressecasse tudo, ou seja, não faria a cirurgia, você só não faria a cirurgia em troca de uma VAI, né? E só deixaria de fazer a radioterapia, que a gente sabe que nesse tipo de tumor de carcinoma in situ, o benefício também é pequeno, a radioterapia. O que vocês pensam disso? Você sabe, Lincoln? Juliano, vamos precisar aguardar o artigo ser publicado. Não por acaso eu deixei no slide, Juliano, que o tamanho tumoral ele só divide em menor que 2 e maior que 2 e 2,5. Sendo que entre 2 e 2,5 houve o maior risco. Sim, em todos os exames de imagem, então, né? A pergunta que você faz é qual a porcentagem de pacientes que tinham lesões ditas subcentimétricas? Perfeito. Que uma VAB, que é o geral, não uma VAI, consegue fazer a extração da lesão radiológica. Então a gente vai precisar ver esse detalhe. Mas o que é interessante até é que no COMET eles permitiam lesões ainda maiores, né? Isso que 4, fica... né? até 4 centímetros.
A impressão que eu Vamos tenho lá. é que a impressão que eu tenho é que a gente está vendo tantas mulheres ou descontinuando terapia endócrina ou não recebendo terapia endócrina, que me parece que o risco-benefício da cirurgia compensa muito aqui. Pode ser. Léo, para in situ, a endocrinoterapia, o benefício é bem claro, hein? O quanto de benefício absoluto, né, André? Uma coisa é a gente tratar câncer invasivo, endocrinoterapia. Outra é tratar in situ, o quanto que a gente vai agregar de valor. Mas é um estudo negativo. Se na mesa tivesse outras pessoas com outro espírito, eu ia falar que era um estudo positivo para nós cirurgiões. Mas, em todo caso, não vamos dizer isso, pessoal. É. Vamos aguardar os estudos europeus. Bom, estamos para os últimos. E finalmente, vamos seguir com os 2 últimos estudos de oncologia. Primeiro, o estudo de adição de carbo. Foram 2 estudos. Um fez uma análise conjunta de 3 trials, o Brightness, o CalGB 40603, o Geparcisto, e que irão avaliar o impacto da adição da carbo no PCR sobrevida, na neoadjuvância de tumor triplo negativo. Foram aproximadamente 1.000 pacientes. Né, eles mostraram que a carbo aumentou a taxa de PCR de 38% para 55%, com um aumento significativo de sobrevida livre de progressão e de sobrevida global. Na mesma sessão, logo após, foi apresentado um outro estudo, RJBC 01501, com 780 pacientes, que randomizou pacientes estágio 1 a 3, também triplo negativos, né, para receber em adjuvância epirubicina com ciclofosfamida, seguida de taxano com ou sem carbo, e mostrou também que a adição de carbo reduziu 34% o risco de sobrevida livre de doença em 5 anos. Né? Então, lembrando aqui que toda droga vem com toxicidade adicional, né? Mas, Andréia, hoje, para você, todo mundo com triplo negativo neoadjuvância vai receber carbo ou tem algum grupo que você ainda consegue descalonar e não fazer a carbo? Em relação à neoadjuvância em triplo negativo, todo mundo, porque o padrão de tratamento é quimioterapia mais imuno, né? Então, o Keynote 522, ele já contempla a carbo ali na fase do taxano, né? A grande discussão, talvez, qual seria o paciente que talvez a gente não fizesse, pacientes que talvez tivesse uma toxicidade medular a ponto da gente estar atrasando o uso do taxano na neoadjuvância. Né? Mas lembre, estudo Keynote 522, a gente começa com carbo e taxano, carbo e paclitaxel, junto com pembrolizumab, e a fase de antraciclina é a segunda fase junto com pembro. Né? Esse estudo é o nosso padrão de tratamento em neoadjuvância. Né? Então, a grande discussão lá no começo dos estudos, alguns positivos, outros negativos em relação a PCR e depois o quanto isso seguiria com desfechos positivos em relação à sobrevida livre de progressão e sobrevida global, o Keynote 522 toma por terra em relação a todos os pacientes que nós definimos um risco suficiente para fazer neoadjuvância, elas vão estar recebendo quimioterapia mais imunoterapia e a quimioterapia com backbone aí de um tratamento com 5 drogas. Em relação aos pacientes que já chegam operados, em relação à adjuvância, os pacientes, o padrão, antraciclina mais taxano, a gente tem os dados de dose densa mostrando superioridade, mas a gente tem de ASCO 2012, 2001, enfim, estudo SciSuck 001, estudo chinês, mostrando aos moldes do que a gente sabia em relação à capecitabina, dos pacientes que recebiam neoadjuvância e tinham doença residual, o benefício de capecitabina no cenário adjuvante dos pacientes que não tinham atingido resposta patológica completa. Esse estudo SciSuck 001 colocou os pacientes que operaram upfront e que fizeram tratamento adjuvante contra a ciclina e taxano
para receber 1 ano de capecitabina, aí numa dose menor, dita metronômica, mas é uma dose, é 1.250, se não me engano, por metro quadrado, por 1 ano, né, 2 vezes, o padrão normal, 2 semanas, descansa uma. E esse estudo, um estudo chinês, mostrou benefício, inclusive com dados de sobrevida global, mostrando o papel, junto ao estudo agora apresentado em San Antônio, que as pacientes têm um benefício de carboplatina. Para quem a gente vai dar neste cenário, né, como estudo apresentado, talvez principalmente naquelas pacientes de alto volume de doença, pacientes de alto risco, né, mas desde que isso não venha acrescido de uma toxicidade a ponto de atrasar o tratamento. O que a gente sabe? Que o atraso do tratamento, tanto neoadjuvante como adjuvante, tem impacto em sobrevida global. Então, é melhor se você está com uma toxicidade medular, não atrasar e conseguir fazer taxane isolado, né, do que tentar a todo custo, né, adicionar carboplatina e acabar atrasando um tratamento em que dose e intensidade é importante. Então, para neoadjuvância todos, para adjuvância, talvez principalmente nos pacientes de alto risco, né, acho que pelo menos tentar a adição de carbo vai ser importante. André, e paciente jovem? Estádio clínico 1, que não pode ser contemplado pelo Keynote 522. Você adiciona carboplatina para a gente ter uma maior taxa de PCR Maior na adjuvância, né? na neoadjuvância? Na neoadjuvância, não. Eu acho que o estudo está muito claro, assim, a idade isoladamente não é um fator que vá definir para a gente quem vai para a neoadjuvância ou não. Existe uma grande discussão ter um CN0, né? Aquele paciente que você quer, né, discute fazer ou não fazer, já que ele não vai estar ali como indicação precisa na neoadjuvância. E ali, as pacientes com alto volume de doença, pacientes abaixo de 40 anos, né, KI67 alto, e invasões, né, sempre dá vontade da gente fazer neoadjuvância. A grande questão é que aqui é um cenário muito complicado. Essa paciente, se ela opera upfront, é uma paciente que talvez mereça a carbo ali no cenário de tratamento adjuvante. Então, nem sempre é fácil, é a mesma discussão, aquela paciente receptor hormonal baixo, em que tem fenotipicamente comportamento de um triplo negativo, e a gente não consegue dar 522, a gente não consegue fazer, porque by the book é um luminal e a fonte pagadora não vai autorizar, né? Então, o cenário de um estadio 1 ali é muito difícil esse alinhamento. Talvez esse benefício em relação ao impacto da adição de carbo na adjuvância acabe nos ajudando nesse quesito, né? Então, o que a gente sabe que a intensificação do tratamento é importante, né? Então, o SciSUX mostrou isso na adjuvância com capecitabina, né? Estudo de adjuvância com carboplatina mostra dados também positivos nesses pacientes. Isso vai seguir ao longo do tempo, é difícil saber. No cenário neoadjuvante, eu acho que já ficou bastante mais claro para nós, né, o benefício dessa intensificação. Vamos comentar um estudo que pode ser um possível para exchange? Tamires, quer comentar? Eu vou aqui. Tá. Por fim, a gente selecionou um estudo de doença avançada, o HER2-Klein, que foi um estudo randomizado fase 3, com pacientes com tumor metastático, HER2 positivo, para receber tucatinib mais HP versus placebo mais HP como terapia de manutenção na primeira linha. E a adição do tucatinib aumentou a sobrevida livre de progressão para mais de 2 anos, com ganho de 8,6 meses sobre o HP, em especial nos grupos que tinham receptor hormonal negativo. Deia, o arsenal agora tá ficando cada vez maior, né? Comenta o que você achou desse estudo e qual que vai ser o seu fluxograma aí para decidir ou não adicionar tucatinib.
Isso, a adição, né, os dados positivos dos estudos traz grandes dificuldades, mas resultados muito felizes para os nossos pacientes, né? Então, como vai ser agora, e a gente não tem uma resposta super clara, o que que a gente tem nesse cenário? A gente tem 2 estudos de manutenção, lembra que a gente tem o estudo Patina, né, que foi apresentado pelo Otto em San Antônio do ano passado, mas que era exclusivamente para as pacientes triplo positivas, né, Sim. então receptor hormonal positivo, HER2 positivo, que fazia o tratamento de primeira linha padrão, né, de taxano mais duplo bloqueio, e na fase de manutenção, associando aí terapia endócrina mais palbociclib. Estudo positivo, estudo também esse ano apresentado aí os dados em relação ao sistema nervoso central, follow-up maior, seguindo resultados muito importantes aí. E aí vem o HER2 Climb 5, mostrando o que? A gente já tinha os dados do HER2 Climb original, mostrando que o tucatinib aí junto com, né, o primeiro estudo capecitabine e trastuzumab em pacientes politratadas tinha o seu papel, né, a penetração super importante em sistema nervoso central. A gente, desde deste dado, a gente segue não tendo o tucatinib aqui, né, e aí o HER2 Climb 5, ele nasceu com, né, desse desenho em relação a será que depois do Cleópatra, né, dos 8 ciclos de tratamento com quimioterapia na manutenção, a adição seria superior. E ele mostrou essa positividade, né? É claro que a gente acaba adicionando um pouco de toxicidade, principalmente em relação às alterações gastrointestinais aí, mas é um estudo positivo no cenário de manutenção. Mas ele vem depois Depois do do resultado de TDXD, né, Exato. DB09, chegando aí com um desenho que tem todas as críticas em relação ao que, né, quando foi apresentado, assim, agora o novo padrão de primeira linha é TDXD mais pertuzumab, mais P, e aí como é que a gente seleciona aquelas pacientes que responderam e tem tanto menos toxicidade com duplo bloqueio há tanto tempo, algumas delas com resposta completa que a gente até discute se elas não estão curadas, né? Então, lendo tudo isso, né, já que o DB09 traz aí TDXD mais P até progressão, então não é uma fase Inicial, né. temporária inicial para depois de escalonar. Tá todo mundo esperando o estudo que talvez responda isso, que é o Demeter, né, que vai usar a intensificação para depois usar a manutenção. Acho que o que a gente vai precisar é olhar e individualizar pacientes de muito alto risco, paciente com muito volume de doença, doença em sistema nervoso central, precisando de taxa de resposta. Acho que os dados de DB09 são dados importantes, né? Se a gente vê o TDXD performar de forma muito bonita, seja desde das linhas mais iniciais até pacientes mais politratados, mas ele vem com todas as toxicidades dele relacionado, pneumonite, alteração cardíaca, outras alterações em relação à parte hepática e tudo mais. E o pertuzumab, que dá diarreia, também tem outras questões. Aí a gente vê tanto de pacientes que estão bem com HP há tantos meses, anos aí, né? E aí, qual é aquela paciente que talvez tenha um volume de doença menor e que a gente pode seguir os dados do Cleópatra e aí a gente divide. Bom, então, as pacientes receptor hormonal negativo, tucatinib. As pacientes receptor hormonal positivo, aí talvez, né, adição, seguir patina, talvez seja mais interessante, mas a gente tem esse dado positivo também na corte ali, né, se a gente pegar só os pacientes receptor hormonal positivo, com benefício aí de tucatinib. Acho que cabe ali também selecionar isso de acordo com os efeitos colaterais que vão ser esperados, mas não tem
uma linha, uma estratégia em que todos os oncologistas vão seguir. Eu acho que na prática, a grande maioria que começar com DB09, em algum momento, depois da resposta máxima, né, do Vai seguir com tratamento, provavelmente deve seguir ou propor uma fase de manutenção, né? Lembrando aqui que assim, a gente não tem esse dado, né, de misturar os estudos todos, né? Então, acho que a gente vai precisar individualizar caso a caso para poder tomar a melhor, né, decisão para cada paciente. Que bacana, Tamires. A Andrea fez uma análise crítica de toda a complexidade. Vocês fizeram uma pergunta simples, se era para seguir Patina ou seguir DB05. A Andrea me lembra do DB09 e a sua realidade, do Demeter, e de todos os outros dados que a gente precisa ter isso em mente. E eu vejo alguns pontos, né, André, que talvez o tucatinib agora vai entrar na aprovação da Anvisa com mais um estudo positivo. 2, vejo o dado do Dennis Lehmann da década de 90 que algumas pacientes suas metastáticas pararam de usar, inclusive o anti-HER2. Começo a achar que a gente vai precisar de uma outra ferramenta, como ctDNA, ultra sensível, para direcionar quais pacientes, inclusive, no conceito do MDR, quais as pacientes, olha, essa aqui já está curada. Recebeu, vamos parar um pouquinho. Obviamente, essa medicina é uma arte, né? Muito personalizada. Exato. Oi, Gil, algum comentário? Não, só Tranquilo? aprendendo aqui. André trouxe várias coisas aí que começou a puxar esses estudos e comecei a refletir cada vez mais aí, nada a comentar. E A olha, situação está ficando mais difícil para vocês, né, Andréia? Muitas opções, e isso é bom para o paciente, né? Para o oncologista gera aquela dificuldade boa, né? Medicações que têm resultados bons. E olha, eu não sei se o Lincoln tem a tabela dos tratamentos do HER2 5, só para puxar o gancho da questão da hormonioterapia que eu falei, Que muitas não usaram, aqui, muitas das pacientes não utilizaram. O tanto que os oncologistas, também nós oncologistas, a gente não valoriza tanto a terapia endócrina, né? Então, quando a gente fala... Cadê esse dado nesse... eu acho que tem mais um slide, Lincoln. Aqui, ó, recebeu terapia endócrina. Ali, Tá. né? Então, assim, olha como o estudo 44%. não contraindicou. O tucatinib não é Então, assim, a gente está fazendo um tratamento, uma terapia anti-HER2. E mesmo no subgrupo HER2 positivo, receptor hormonal positivo, não foi a totalidade dessas pacientes Menos que da receberam metade. terapia endócrina, né? Será que isso atrapalhou esse benefício aí dessas pacientes desse subgrupo, né? Então, isso é um dado também não respondido, né? Que essas mulheres não receberam. Elas receberam, quem caiu no braço de tuca, recebeu tuca e duplo bloqueio. Quem recebeu o braço padrão também recebeu duplo bloqueio, sem bloqueio hormonal, mesmo sendo receptor hormonal positivo. Né? Verdade, André, para mostrar a complexidade. Tamires e Léo, eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu vou começar a agradecer primeiro, antes da apresentação. Antes das apresentações e conclusões finais, nossos queridíssimos e excelentes speakers, né? Queria agradecer a diretoria, queria agradecer os membros, essa excelência desse time que se formou na educação continuada. A Tamires aqui, Leonardo, Geisiela, Paulo Tenório, Rafael Pelorca e Renata Pares. E a Nathalie. E a Nathalie. Exatamente, a Nathalie. Eu estava falando, nossa, são 7. Nathalie, não esqueci de você. E a Nathalie também estará com você, Juliano. Tenho certeza que você fará um excelente trio. Ainda bem.
uma boa parte do time vai continuar. Pessoal, vamos deixar os nossos convidados, esses ilustríssimos Considerações speakers. finais. Lady First, né? Andréia. Eu quero agradecer, assim, a SBM começou e vai continuar com o Juliano, né? Juliano, parabéns aí, soube agora aqui. Então, com todas essas iniciativas de educação continuada, excelente. Toda vez que eu sou convidada é uma honra e eu sempre aprendo com vocês. Então, é um prazer estar aqui. Em consideração em relação a tudo que a gente viu, 2025 foi um ano muito importante de algumas mudanças de práticas, um número maior de mudança, né, de practice change na oncologia. Então, sentar, revisitar esses dados, aí é sempre um prazer reestudar e aprender com vocês. Então, muito obrigada aí pelo convite do último videocast aí de 2025. Nós que agradecemos, né? Juliano e o novo coordenador do triênio. Puxa vida, eu acho que eu recebi uma responsabilidade muito grande. Quando vieram falar comigo, eu pensei, acho que 10 minutos. Eu falei, poxa vida, foi uma grande honra, porque o trabalho que vocês fizeram nesses últimos 3 anos, foram 3 anos de gestão, né? Foi fantástico. Eu via todos os videocasts, eu participei de alguns e adorei. Então, vocês estão de parabéns. Aqui agradecendo na pessoa do Léo, da Tamise e do Lincoln. E vai ser muito bacana trabalhar com as pessoas que vão ficar. E também quero parabenizar vocês por ter trazido o tema de San Antônio, já que eu considero o melhor congresso, né, de câncer de mama, já que é uma coisa bem específica, é bacana estar lá. Vocês terem trazido isso é a oportunidade de quem está vendo aprender um pouco mais, a gente tentar trazer algo de que estava lá. A ideia é sempre fantástica. E agradecer o convite também, né? Porque de tantos colegas mastologistas que estavam em San Antônio, vocês me escolheram. Fiquei feliz por me escolher, né? Por estar lá e também por começar o ano que vem como membro dessa comissão fantástica de vocês. Ah, que bom. Deixa eu falar umas palavrinhas agora. Tamise, obrigado pela parceria. Você está indo para outra comissão da SBM agora. Lincoln, obrigado pela coordenação, pela oportunidade e pela sua generosidade de deixar a gente opinar o tempo todo e deixar a gente trabalhar, dar liberdade para a gente trabalhar. Isso foi muito bacana, tá? E bem-vindo, Juliano. Conte com a gente. Vamos fazer mais um trabalho bacana aí nesse próximo triênio. Não. Tá? Pode terminar, Cris. Não, eu queria agradecer também a oportunidade de ter trabalhado esses 3 anos na comissão. Acho que foi ótimo. A gente aprendia muito, né? Fazendo roteiro e desenvolvendo todos os videocasts aqui. E vou para outra comissão, mas vou continuar acompanhando e fico à disposição para se precisarem de alguma coisa. E a gente quer agradecer a todos que ouviram os videocasts. Foi um projeto novo, né? Que surgiu nesse triênio realmente. E que a gente tem um orgulho enorme e que a gente espera que continue. E convidar vocês para acompanharem todos os videocasts, né? Continuem acompanhando a SBM Regional São Paulo em todas as mídias sociais também. Obrigada. Pessoal, continue acompanhando a Comissão de Educação Continuada. Um abraço a todos. Um abraço.